Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores contradições do nosso tempo. Pensem bem, como é que a América Latina, uma região com uma riqueza natural absurda, continua sendo um lugar de tanta desigualdade e instabilidade? Sabe, uma história de sonhos de união que vivem batendo de frente com a realidade. Uma realidade bem fragmentada. E olha, para começar, vamos direto ao ponto, com a pergunta que está no centro de toda essa nossa análise. Como é possível que uma região tão rica em recursos naturais tenha uma desigualdade social tão, mas tão profunda? Esse paradoxo, gente, é a chave para a gente entender tudo que vem pela frente. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio, dá uma olhada nesse número. Segundo a OCDE, a desigualdade de renda por aqui é, pasmem, 65% maior do que nos países ricos. Isso não é só um número, né? É um verdadeiro abismo que define a política, a economia e, claro, a vida de milhões e milhões de pessoas. Bom, para a gente entender essa história complexa, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro a gente começa com o paradoxo histórico que marca a região. Depois, vamos passar pelas 4 grandes ondas de integração. Daí, a gente analisa a virada neoliberal e esse novo jogo geopolítico com a China entrando em cena. E por fim, vamos falar dos desafios que nunca somem e fechar com uma conclusão sobre esse cenário todo fragmentado de hoje. Então, bora lá. Começando pelo começo, como combinado. Para entender o agora, a gente tem que olhar para trás. Nessa primeira parte, a gente vai explorar as raízes históricas desses desafios todos, onde o tal paradoxo começa de fato a se desenhar. Então vamos lá. Desde a independência, lá no século XIX, a economia da região se montou basicamente em torno de exportar produtos primários. Era café, açúcar, minério, tudo isso ia para as potências industriais, tipo a Grã-Bretanha, e um pouco depois os Estados Unidos. Esse modelo até modernizou algumas coisas, mas no fim das contas, manteve o poder nas mãos das velhas elites do campo e criou um padrão de dependência externa que, olha, a gente sente até hoje. E como bem disse o economista Joseph Stiglitz, essa história não é de ontem. A exploração lá do período colonial, a forma como as terras foram distribuídas, tudo isso plantou as sementes da desigualdade que a gente vê hoje. Ou seja, o ponto aqui é que os problemas atuais têm raízes históricas bem fundas. Ok, agora vamos avançar um pouco e ver como a região tentou várias e várias vezes mudar o rumo dessa história. As tentativas de integração na América Latina não foram uma linha reta, não. Foram mais como uma série de ondas, sabe? Cada uma com sua lógica e, na maioria das vezes, com resultados bem frustrantes. O legal desse resumo é que ele mostra mais de um século de história como se fosse um pêndulo. A gente vê a frustração lá no começo, na era agroexportadora, e aí vem um esforço para criar indústrias próprias no pós-guerra, depois uma virada de 180 graus para os mercados abertos nos anos 90, e por fim uma reação mais política, com a onda rosa e a criação de blocos mais ideológicos. Cada onda dessa reflete uma briga constante entre se encaixar no mundo de forma subordinada ou buscar um caminho próprio, mais autônomo. Agora vamos dar um zoom na terceira onda. Esse foi o momento que mudou completamente o pensamento econômico e político, e que varreu o continente nos anos 90. Os efeitos disso, aliás, geram discussões quentíssimas até hoje. Essa comparação aqui deixa a mudança claríssima. O modelo antigo queria proteger as indústrias que estavam nascendo. Já o regionalismo aberto, que veio com o tal do consenso de Washington, era um pacotão de privatizações, menos regras e abertura comercial. A ideia era que a união regional devia servir de trampolim para competir lá fora e não ser uma fortaleza. Essa mudança de um modelo fechado para um totalmente aberto redefiniu todo o debate sobre o futuro da América Latina. E quando a poeira dessa virada neoliberal parecia estar baixando, um jogador novo e muito poderoso entrou em campo no século XXI, mudando as regras do jogo mais uma vez. Isso aqui é talvez a maior reviravolta geopolítica para a região nos últimos tempos. A ascensão da China como um parceiro comercial e investidor gigante não só deu uma nova opção, mas criou um contrapeso direto à influência histórica dos Estados Unidos. Isso trouxe novas oportunidades, claro, mas também novas e complicadas dependências. E para visualizar essa virada, é só olhar o caso do Brasil. Em pouco mais de 20 anos, o comércio com a China simplesmente explodiu. Cresceu mais de 6.500%. Isso transformou o gigante asiático no principal parceiro econômico do país, muito na frente dos Estados Unidos. Não é só uma mudança, é uma reorganização econômica brutal que se espalha por toda a América do Sul. E essa mudança na economia veio com um novo discurso político. Essa frase do embaixador chinês é uma alfinetada direta na doutrina Monroe e na influência histórica dos Estados Unidos. Pequim não está só fazendo negócios, está construindo uma narrativa estratégica de cooperação entre os países do Sul.
Mas olha só, apesar dos novos parceiros e das diferentes tentativas de integração, a região ainda é assombrada por fantasmas antigos. Problemas econômicos, estruturais que travam o potencial e mantêm todo mundo preso em ciclos de instabilidade. Um dos maiores desafios é essa dependência de exportar commodities, seja soja, cobre, petróleo. Essa dependência deixa as economias muito vulneráveis. Se o preço lá fora cai, todo mundo sofre. Isso dificulta muito o desenvolvimento de indústrias que agregam mais valor. É um padrão que perigosamente lembra aquele antigo modelo agroexportador, né? Outro problemão é a infraestrutura, que é muito ruim. O custo da logística na região chega a ser de 18% a 35% do valor de um produto. Só para comparar, nos países da OCDE, esse custo é de 8%. Essa diferença não é só um número, é um peso morto gigantesco para a competitividade e para a própria integração física do continente. Então, resumindo, não é um problema só, é uma tempestade perfeita de obstáculos. É uma mistura de baixa produtividade, estradas e portos ruins, dependência de matéria-prima e uma desigualdade histórica. E para amarrar tudo isso, o que segura esses problemas no lugar é a eterna fragmentação política, que impede que se crie um projeto comum que dure. E isso tudo nos leva à nossa parte final, onde a gente junta as peças e vê como os diferentes projetos de integração de hoje são o reflexo exato dessas divisões internas e dessas visões de mundo que competem entre si. Essa tabela aqui resume o quebra-cabeça de hoje. De um lado você tem a Aliança do Pacífico, com uma pegada neoliberal e bem próxima dos Estados Unidos. Do outro, a ALBA, com uma agenda política anti-imperialista, e ali no meio tem o Mercosul tentando se equilibrar. Isso mostra muito bem que não existe um projeto só, mas vários, disputando qual será o futuro do continente, e muitas vezes puxando para lados opostos. E a conclusão é essa, bem clara. A forma como a América Latina se coloca no mundo hoje não tem uma única narrativa. É um mosaico, um cenário todo quebrado, definido por essa briga constante entre projetos diferentes. É o reflexo daquela luta histórica entre dependência e autonomia que a gente viu desde o comecinho. E assim a gente termina com uma pergunta que fica no ar. Diante de um mundo que não para de mudar, com novas potências e novos desafios, será que a região vai, finalmente, conseguir superar essa fragmentação e construir um projeto de desenvolvimento que seja de todos? Bom, a resposta para isso ainda está sendo escrita.